Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Tudo bem, igreja? Tudo bem, né? Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Enquanto isso, as crianças vêm vindo. Miguelito. Cadê as crianças? Sofia. Os dois pequenininhos. Isso. Ô, meu irmão, obrigado. Obrigado. Você que achou, já estende suas mãos para cá. Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar cada criança dessa, Pai. Queremos pedir a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça sobre a vida de cada criança dessa, Pai, no nome de Jesus. Entendemos que quem faz é o Senhor, Deus. Quem dá direção aos pais é o Senhor. Quem dá sabedoria aos pais é o Senhor. Quem dá provisão aos pais é o Senhor, Deus. Então tudo vem do Senhor, Deus. Queremos pedir ao Senhor que guarde e proteja cada criancinha dessa nos seus dias de vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, gente? 2 Timóteo 2, a partir do 2. Perdão, a partir do 3, tá? 2 Timóteo 2, a partir do 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Pode se assentar em nome de Jesus. Quem quer vitória, gente? Vai chorando, gente. Todos querem vitória. Quem quer vitória, gente? Fala a verdade. Lógico, todo mundo quer vitória. Se você for disputar para o ímpar, você quer ganhar. Se você brincar um joguinho de videogame, você quer ganhar. Jesus venceu por você. É lógico que você quer vitória. Muitas das vezes esse pensamento franciscano nosso, não, tá bom do jeito que tá. Não, a gente de uma forma ou de outra a gente quer a vitória e é legítimo, não é pecado. A gente pode desejar a vitória. A gente vai tratar aqui hoje só como isso se dá, até onde, como isso deve acontecer. Mas é preciso ter vitória e para ter vitória é preciso lutar. Na verdade, só tem vitória quem luta. O povo de Deus é um povo marcado por lutar, por guerrear. É um povo marcado por vitórias. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se Deus deu Cristo Jesus por nós, quem nos dirá as outras coisas? Então, se Deus foi ao ponto de entregar o seu filho para te dar salvação, por que Ele não pode te dar um casamento legal? Por que Ele não pode te dar filhos legal? Por que Ele não pode te dar um trabalho? Por que Ele não pode te dar condição financeira de você poder pagar suas contas direitinho? Por que Ele não pode te dar a condição de você comprar um carro melhor? Por que não, gente? Eu quero um carro melhor. Eu sou doido com um carro de 7 lugares. Eu tenho 2 filhos, já aperta para danar, não dá para dar carona para ninguém, só dá para dar carona para uma pessoa. Nós dá para mais gente, né? Bem mais pessoas, vai no colo. Direto, anda no carro. Eu, Thaís, Robin, Vanessa, isso é um carro, tá? Alex, Aleph, Luísa e Felipe. E nós vamos arrastando para esse mundo de Deus aí. E nós vamos indo para os cantos. Mas eu adoraria um carro de 7 lugares, sabia?
para mim poder dar carona para os irmãos. É uma Kombi, uma Kombi, uma Kombi, um carro de 7 lugares, ou uma Kombi, estou brincando, um carro de 7 lugares, eu sou doido. E por que não? Deus te dá. Eu tenho vontade de ter um carro, e eu tenho vontade de ter uma caminhonetezinha, simples do jeito que for. Eu queria essa vitória. Ter uma caminhonete para a gente poder fazer as coisas da igreja, para não ficar incomodando os irmãos da igreja. Narizinho empresta a caminhonete dele com toda a alegria do mundo. Mas assim, incomoda, moço. Incomoda, atrapalha a logística dele, a agenda dele do dia. Eu era doido para ter uma caminhonete, para não ficar precisando dos outros, quando eu precisar dos negócios lá em casa, eu não precisar. É vitória. Casamento. O que nós estávamos fazendo aqui sexta-feira passada, antes de ontem? Caindo numa vitória no nosso casamento. Não tem casamento perfeito aqui, não. Não tem casamento top, show, nada. Está todo mundo em busca de uma vitória. De uma vitória. Só que existe o jeito certo para fazer isso. A vitória, existe um jeito certo de você alcançar ela. Não é a vitória pela vitória. Nós estávamos aqui na sexta-feira agora falando sobre como esse casamento vai ser restaurado. A gente estava falando do evangelho. Irmão, nós juntamos aqui, tinha quantas? 17 casais? 17 casais. Eu considero uma quantidade considerável de pessoas. Dá 30 e poucas pessoas, 17,5. Tinha a metade de um coração ali, sozinho, solitário. Você tem que ver como é que Lincoln fica sem graça, Ariane, sem você. Não faz piada, fica xoxo. Então, mas nós estávamos vendo aqui que é preciso nascer de novo. É preciso Jesus mudar o coração, mudar a natureza do homem, porque senão nós vamos ficar só nessa passaçãozinha de pano, apagando incêndio, e nunca vamos ser transformados de verdade. Tem um jeito certo de fazer. Porque qualquer vitória que cai nas suas mãos, sem ser do jeito certo, ela vai te dar problema, ela vai te dar sofrimento. Qualquer vitória que não vem, qualquer bênção que chega nas suas mãos, que não vem do jeito certo, vai te dar sofrimento. Quer um exemplo? A loteria. Você sabia que 95% dos ganhadores de loteria do mundo, então essa estatística mundial, que ganharam na loteria hoje são pobres? Por quê? Veio de mão beijada. Não teve luta, não é uma vitória. Por isso que a Bíblia não nos incentiva a jogar esse tipo de jogo. Não é do jeito certo. O herdeiro do Copacabana Palace, vocês já ouviram falar nesse hotel? Tem no Rio de Janeiro, os artistas vão para lá, quando esses artistas famosos vêm aqui no Brasil, aqui, Justin Bieber, esse povo, eles ficam tudo nesse hotel, Copacabana Palace. O herdeiro desse hotel morreu dentro de um dos quartos, que já não era mais dele, estava morando de favor, morreu lá sem nada. Ele herdou. Ele morreu com 70 anos, porque desde novo ele nunca trabalhou, ele nunca construiu nada, ele nunca fez nada, ele recebeu tudo de mão beijada. Foi perdendo. No fim da vida morreu em uma das suítes mais simples que tinha dentro do Copacabana Palace. Morreu, que já não era dele mais, estava morando lá de favor, que já não tinha também, aquela suíte já não era dele, ele deveria pagar por ela, mas estava lá morando de favor, e perdeu tudo. É assim, Deus quer que a gente tenha vitória, mas a gente passe pelo processo certo. Se tem um negócio que eu tenho curiosidade, é quando eu pego o jornalzinho Super, eu vou lá nos classificados, é mistura de espanto com gargalhada, eu acho engraçado demais, porque lá você vai lá, está escrito assim, traga o seu amor de volta, rastejando em 7 dias. Faço você não voltar para o seu amor, caso alguém tenha feito para você voltar rastejando em 7 dias. Eu desfaço. Tipo assim, desfaço o laço. Não, e trago amor e dá vitória. Na verdade, eu sou muito curioso. Eu gosto muito de estudar outras religiões. E um viés que as religiões de matriz africana, por exemplo, que é lá da onde eu vim, da Bahia, um do viés é o que você está pedindo a qualquer custo. Não se pergunta, não tem uma contrapartida. A contrapartida é você pagar. A contrapartida é você falar assim, quanto que é o trabalho? 10 mil reais. Eu quero o meu marido de volta. Não há uma pergunta assim, o que eu fiz? Eu quero o trabalho, eu quero que ele volte. Não importa se eu trair ele, não importa se eu trair ela, eu quero que traga de volta.
Então, muitas das vezes, a gente não pode fazer do cristianismo, da palavra de Deus, isso, porque nós temos um Deus soberano. No final das contas, a gente luta por vitória, a gente busca vitória, a gente quer vitória, mas no final das contas, a última palavra vem dele. Provérbios diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor, a palavra vem dele. Então, fazer plano não tem importância, querer o carro de 7 lugares, querer poder fazer uma viagem. Gente, pensa uma coisa que eu acho assim, é uma bênção de Deus a viagem. Eu e Thaís lá em casa, nós somos viciados num canal de viagem que tem lá, que a gente fica só babando nos hotéis que tem para o Brasil afora. Esses dias nós vimos um lugar aqui em Minas Gerais, chama Monte Verde. Meu Deus, mas que lugar lindo, parece uma Europa aqui dentro de Minas Gerais, gente. Eu nem sabia que existia. Aí Luísa fica assim, Monte Verde, mais que eu conheço, que é depósito, o material que tem aqui embaixo, aqui, ó. Aí, Luísa fica vendo, Luísa e Felipe, ô pai, vamos lá? Eu falei assim, ô filho, vamos orar a Deus para ver se Deus permite que a gente vá lá um dia. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Eu e o pastor Robson, uma vez por ano, nós tiramos 4, 5 dias, nós vamos descansar. O pastor Robson vai lá para a casa dos meus pais. Chegando lá na casa dos meus pais, a gente vai num lugar que chama Rio do Sul. É um rio, dentro de uma propriedade particular, de uma fazenda. Assim, é uma fazenda pequena, irmão, você tem que ver, ela só vai de uma cidade a outra, mas assim, coisa pequena, particular, o dono lá vai de vez em quando, ele nem mora lá, ou ele mora em Ilhéus, aí de vez em quando ele vai lá de helicóptero, quando ele está sem nada para fazer, ele vai ver essa fazendinha dele lá. Aí, é um rio que tem, chama Rio do Sul, difícil de escrever, areia branca, água cristalina, o fundo da água é areia, parece uma praia de água doce. E toda vez que eu chego lá, eu falo assim, Deus, obrigado, porque é um presente você vir num lugar desse. Então, eu acho viagem um presente de Deus. Então, assim, Deus quer que a gente viaja, Deus quer que a gente faça, que a gente tenha as nossas vitórias, mas na hora certa e do jeito certo. Amém? Amém. Agora, para falar de vitória, a gente tem que lembrar da maior das vitórias. Aleluia. Apocalipse 1:18 diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, aleluia, e tenho a chave da morte e do Hades. João ficou meio apavorado, que ele falou assim, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Aí alguém responde para ele, calma João, o Cordeiro tem a chave do livro na mão, ele é digno porque ele venceu a morte, ele venceu. Então a maior vitória de todas, que é possibilitar um pecador como eu, como você, morar um dia junto com ele, essa maior vitória de todas, ele já conquistou. Ele já conquistou na cruz. Salvação, Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos mediante a graça de Jesus Cristo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A maior vitória de todas está conquistada. Essa aí nós não precisamos lutar não, irmão. Essa aí Cristo já conquistou. Essa aí é adquirido por fé. É só crer na obra dele. É só crer na cruz. Você precisa crer. Mas o Senhor nos ensina a vencer. Ele nos dá graça, favor. Mas existe princípio. No texto que a gente leu, ele usa 3 exemplos. Soldado, atleta e lavrador. Soldado, ele diz assim, ó, suporte comigo os meus sofrimentos. Para a vitória, muitas das vezes é necessário sofrimento. Para a vitória, é muitas vezes necessário luta. Vem tristeza, vem luta. É necessário. Deixando os negócios da vida civil, renúncia. O texto diz que o soldado, ele sofre e ele renuncia. Renúncia, Jesus renunciou, gente. Jesus renunciou, porque ele era Deus e não considerou isso de maior importância. Ele negou a si mesmo. Ele negou a sua natureza, ele não usurpou por direito dele, que era Deus. Ele renunciou para se entregar na cruz. Renúncia, Jesus. Os discípulos renunciaram. Pedro renunciou. Pedro um dia, pescando, Jesus falou, olha, siga-me. Você vai ser agora pescador de almas. A Bíblia diz que, deixando os barcos e as redes, o seguiram.
renunciou à sua vida. Eles eram pescadores, ele tinha sua vida, tinha profissão, tinha seus equipamentos, barco, redes, tinha fonte de renda, mas ele renunciou. Uma vida com Cristo e para a vitória é necessário renúncia. Renunciar o quê? Primeiro, seus desejos. Renunciar à sua carne, renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. A vitória, muitas das vezes, ela tem um embate aí. Não passa daí a nossa caminhada com Cristo, porque muitas das vezes não renunciamos. E andar com Cristo é renunciar, como Eliseu. Elias chega diante dele, coloca a capa diante dele, sobre ele, e ele vira para trás e fala assim: deixa eu dar um beijo na minha mãe e nos meus pais e despedir deles. Elias fala assim: pode ir, estou te esperando aqui. E ele vai, despede dos seus pais, da sua mãe. Quando volta, ele pega a sua parelha de boi, sacrifica aquilo tudo, todos os seus equipamentos de arar a terra, e a partir daquele momento agora, ele renuncia e vai seguir o homem de Deus, vai seguir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar? Uma vida com Cristo é assim, abrir mão. Você precisa abrir mão, irmão. Não tem como andar com Cristo e levar toda a sua bagagem. Falar: Senhor, olha, eu vou, mas não tem mais. É deixar tudo para trás. Um dia um jovem chegou diante de Jesus e falou assim: eu quero te seguir. Jesus falou assim: olha, as raposas, os pássaros têm seu ninho, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não, mas permita que eu vá enterrar meu pai primeiro. Não, deixe que os mortos enterrem os mortos. A prioridade. Jesus não foi duro, Jesus não teve sentimento, compaixão daquele rapaz. Porque se você analisar o texto um pouco mais a fundo, você vai perceber que nem velório existia. Os velórios demoravam dias. Ele não estaria lá se estivesse tendo um velório dos pais dele, entende? Naquela situação. Então Jesus falou: olha, deixe que os mortos enterrem os mortos, mas me sigam. Para seguir Jesus é necessário fazer como Levi. A Bíblia fala que Levi estava na coletoria, colhendo, recebendo ali os impostos. Simples assim, irmão. O texto é desse tamanho. Levi seria Mateus, o evangelista Mateus, quem escreveu o evangelho de Mateus. Levi está lá, Jesus fala, passa diante dele, fala, e para diante dele e diz assim: olha, siga-me. A Bíblia fala que Levi levantou e o seguiu, renunciou toda a sua vida de publicano. O publicano, ele não tinha crédito com o povo judeu não gostava dele. A gente pode perceber no relato de Zaqueu, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, o pessoal falou: olha, mas vai na casa de um pecador. As pessoas não gostavam do publicano, que os publicanos geralmente roubavam, cobravam o imposto de Roma, mais o imposto dele. Então, eles podiam ser gente não querida, mas eles tinham dinheiro, era povo rico. Zaqueu, no dia, quando Jesus foi na casa dele, Zaqueu falou: olha, se roubei, defraudei algo de alguém, restituirei 3 vezes mais. Então, era gente que tinha dinheiro. Ele abandonou sua vida, ele abandonou. E é preciso, para servir a igreja, para servir ao ministério na igreja, é preciso abrir mão. Porque o ministério na igreja não é voluntário, irmão. A gente confunde diaconato, o presbitério, a gente confunde o pastoreio com voluntariado. O que é o voluntário? O voluntário vai quando pode, quando quer, quando dá, quando sobra um tempo. Ele tem todas as prioridades. Quando você é voluntário em qualquer ONG, em qualquer instituição, para fazer qualquer coisa, é quando sobra um tempo para você. Você trabalha de segunda a sexta, no sábado você não trabalha? No sábado você é voluntário, você vai lá pintar uma escola, você vai lá ajudar a fazer alguma coisa. O serviço de Cristo na igreja não é voluntário. E você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar a sua vida? Você está disposto a renunciar o seu tempo? Porque Jesus, ele é justo. Ele, na maioria das vezes, ele fala com as pessoas assim, para quase todos. Ele fala assim: olha, pode trabalhar, isso, trabalha. Trabalhou? Isso, vai em casa, cuida dos seus filhos, cuida de todo mundo. O tempo que te sobra, eu quero ele para mim. E muitas das vezes nem isso a gente dá para ele. O tempo que sobra. Jesus não chama todo mundo para uma vida 100% integral no ministério. Olha, abandona o trabalho, abandona o emprego, larga tudo, larga pai, mãe, filho, filha, campo, casa, tudo para me seguir. Jesus não fala isso com todos. Jesus não, pode trabalhar, pode fazer suas coisas.
Mas o tempo que sobrar, eu quero ele para mim. Mas às vezes nem isso a gente dá para o Senhor. Então vitória tem que haver renúncia como do soldado. Que o soldado renuncia à sua vida civil. Ele larga tudo para trás e vai servir. Ele larga tudo para trás. A gente precisa renunciar. Sofrimento faz parte do pacote para a vitória, tá? Pergunte a um atleta quantas horas. Pergunte ao Gabriel quantas horas de treino para poder ganhar uma medalha. Quantas horas de sono a menos, enquanto a maioria de nós estávamos dormindo, quanto ele dormiu a menos, quanto ele treinou mais, quanto ele fez a mesma sequência, movimentos repetitivos. Quando eu e você tivemos vontade de comer algo, mas pela dieta, para ganhar um desempenho melhor, não pôde comer. Sofrimento, vitória requer suor, sofrimento. Pergunte para um atleta que ganha um campeonato, o seu tempo de dedicação é sofrimento. Eu estou querendo a vitória, emagrecer. Vocês riram, né? Mas para mim é vitória, irmão. Eu vou contar testemunho no dia, viu? Vou contar testemunho. Que esses dias, e o diabo tem levantado, que esses dias eu fui andar com o Thaís, eu não fui correr. Eu estava correndo com o Lincoln. O Lincoln é testemunho, né, Lincoln? Nós correndo. Difícil imaginar um gordinho de jeito correndo, mas eu estava correndo. Eu fui andar com o Thaís, eu estou com uma semana com o pé doendo aqui por debaixo, aqui, que eu não sei o que é. Mas Jesus vai me dar essa vitória. Mas requer sofrimento, irmão. Na hora que você está lá correndo, está Lincoln e Ulisses, vamos só, mais uma volta, mais uma volta. Sofrimento, irmão, por dentro está assim, a perna está doendo, o cérebro fica assim, para, você não está aguentando mais, você é gordo, para, sua cabeça está pesando, começa tanta coisa a passar pela cabeça, não está entendendo? Mas requer sofrimento. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 7. Em 2 Coríntios 7. Porque eu quero ler esse texto com vocês, porque as pessoas gostam de defender Deus como se ele precisasse de alguém para defender ele. Como se Deus fosse um Deus bonzinho, um Deus que, sei lá, parece tudo menos um Deus. Parece tudo menos um Pai. Você pode ler comigo? 2 Coríntios 7, 8, 9 e 10. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Oh, bebê, Deus usa sim como instrumento para moldar o seu caráter e o seu coração a tristeza. Ah, irmão, é nos momentos mais tristes que sai o melhor de nós. É no momento mais triste que saem as melhores orações, que saem as melhores canções. É no momento que a gente se entrega, que a gente reflete. Não tem nada melhor para a gente refletir na vida que a tristeza. Eu já saí de velório, na porta do cemitério eu já liguei para minha mãe. Por ver aquela situação, por ver aquela tristeza e falar assim, meu Deus do céu, eu preciso dar mais valor à minha mãe, preciso ligar mais para ela, perguntar como é que ela está, e ver mais ela, me esforçar mais. Eu já saí de porta de velório e já liguei para o meu pai, porque traz reflexão. Você está num lugar triste, a tristeza dentro de você muitas vezes traz reflexão. As lutas vêm com os filhos, com o casamento, no trabalho, você reflete, você para e começa a olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise. Muitas das vezes a alegria nos rouba esse momento de reflexão, sabia? E o texto que a gente leu diz que o sofrimento, segundo Deus, traz arrependimento. Ah, irmão, muitas das vezes, você parar um pouquinho, refletir,
Pensar na vida mais um pouco é muito bom. Vitória vem nessas horas. Você renuncia. Você começa a pensar na vida. Você deixa para lá as coisas do mundo. E agora esse arrependimento começa a gerar uma tristeza dentro de você. E você começa agora a pensar e começar a mudar de conduta. A partir daquele momento, se de repente Deus não te chacoalhasse, pegasse pelos ombros e falasse assim, olha, opa, para meu filho. Pensa na vida, o que você está fazendo da sua vida? Muitas vezes se não acontecer um negócio, irmão, muitas vezes se não chegar uma fatura de cartão de crédito de vez em quando, arrebentando, você não para de gastar dinheiro. Quem nunca pegou uma fatura de cartão de crédito e falou assim, sangue de Jesus, Satanás roubou meu cartão de crédito, estava passando ele por aí. Você vai olhar para a fatura de cartão e fala assim, não foi eu, vou ligar para cada lugar, eu quero vídeo, eu quero câmera, de eu passando e digitando a senha, não é eu, não, estava possuído, isso era legião que estava dentro de mim, para eu gastar esse tanto de dinheiro, não pode. Menino, mas isso causa uma tristeza tão grande, porque para começar, você não tem o dinheiro, você tem que começar a orar ao Senhor, para que Jesus mande um maná dos céus, fala, Senhor, manda alguém errar o Pix, na hora de digitar o CPF, erra o último dígito e manda para mim, Jesus. Eu fico pensando, já pensou alguém fazendo uma transação muito grande de empresas, network, muitas vezes, e vai ver o Pix é tipo assim, nós nascemos, que vocês já viram, quem nasce no mesmo ano tem o CPF parecido, né? De repente um bilionário de 37 anos, alguém vai fazer um Pix para ele e erra o número, e cai na conta do Elvis. Fala, Jesus, ajuda, Senhor. Mas aquilo, irmão, aquilo provoca uma tristeza, um arrependimento dentro de nós. Estou usando um exemplo bobo. Mas aquilo provoca um arrependimento que você aprende. Você fala assim, Deus, não vou fazer isso mais. Não vou fazer isso mais. Né? Não vou fazer isso mais. Muitas vezes nas brigas. Qual marido arrependido, gente, que não falou algo com a esposa? E aquilo gerou uma tristeza dentro do coração dele, e só a partir daquilo, se aquela tristeza não viesse no coração dele, ele não muda. Acha que está tudo bem e as coisas vão rompendo, a vida. Não, irmãos, Deus é um Deus que usa do limão para fazer uma limonada. Deus usa de um momento de tristeza assim para trabalhar no seu coração. Muitas vezes aproveita esse momento. Esses momentos de tristeza, esses momentos de luta, é o melhor momento para falar, para fazer uma perguntinha para o Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que o Senhor está querendo me falar? Em vez de ficar dando chilique, igual menino, tenta aprender. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é pedagógico, nos ensina. Pergunta ao Senhor, Senhor, o que o Senhor queres de mim, Jesus? Eu passei 3 anos, eu e Thaís, orando, pedindo menino. Jesus, dá menino para nós, Senhor. Dá menino, nós quer menino, Senhor. Não quer mais nada, não, nós quer menino. Nós quer menino. Nós quer menino, não quer saber mais nada, não. Quer menino. Quer menino. E os irmãos, na nossa igreja na época, teve uma situação que foi uma situação assim, mais estranha da face da terra. Um dia nós fomos comer uma pizza, final de culto, né? Normal, aquela crentaiada esgabilada de fome, vamos comer. A gente só sabe comer. Aí vamos comer. Chegou lá, eram quatro casais. Os 4, as 4 moças, as 3, né? Que Thaís, não. Mas as 3 olhou e falou assim, gente, vamos engravidar? Thaís olhou para mim, tipo assim, eu conto ou você conta? Que nós já estamos 3 anos e até hoje não veio menino. E elas, vamos, vamos. Ô, gente, mas tem hora que a tristeza é tão grande que você fica até com... Você não aguenta nem explicar mais, sabe? Thaís, nós olhamos daquele sorrisinho amarelo. Tá bom, vamos. Então vamos parar de tomar remédio. As 3 engravidou 30 dias depois. 30 dias depois. Irmão, nós não estávamos querendo saber dos outros, não. Nós só queríamos o nosso menino. Não é inveja, não é aquele sentimento. Por que elas? Não é esse sentimento, amém, é porque nós não, é esse sentimento que vinha dentro de nós, e esse sofrimento, essa tristeza, angústia, muita oração, muita oração, e um dia Deus falou, filho, não é porque você está precisando, você e sua esposa, vocês estão precisando mudar um pouquinho, não, porque vocês são 2 meninos, vocês é cachorro e gato, é Tom e Jerry, vocês brigam por tudo e por nada, como é que vocês querem ter menino agora?
Não é? Vocês não conseguem planejar nem o que vocês vão comer. Nós brigava, pão doce ou pão de sal? Ah, de sal, de doce, nós brigava. Né? Eu e Thaís não conseguia decidir o sabor do suco no supermercado. Chegava na prateleira de suco, morango, nós brigávamos por causa do sabor. Então, nesses momentos que Deus falou assim, filho, você precisa amadurecer, você precisa crescer. E eu e Thaís nós consertamos muita coisa que tinha na nossa vida, muita coisa como nós agíamos em nossa vida. Foi nesse período de sofrimento que a gente mudou. É necessário renunciar e é necessário. Coragem. Soldado precisa de coragem. Coragem não é ausência do medo, irmão. Coragem não é ausência do medo. A diferença entre o medroso e o corajoso é que o medroso deixa o medo controlar ele e o corajoso controla o medo. Precisa renunciar, lidar com tristeza e ter coragem. Ter coragem de enfrentar a vida. Essa geração que nós estamos vivendo agora é uma geração que celebra a fraqueza. É uma geração que bate palma para a fraqueza. É uma geração que acha bonito ser fraco. É uma geração que acha normal ser fraco. É uma geração de Fiuk, que fica chorando por ter nascido homem. É uma geração de gente que tem medo da vida. Não quero ter filhos, prefiro um pet e uma samambaia para cuidar. Essa geração de hoje quer cuidar de samambaia com borrifador. Por quê? Não, filhos, esse mundo, filhos. As pessoas têm medo da vida, têm medo de encarar, têm medo do matrimônio, têm medo da coisa séria, medo de se relacionar, medo de conversar sério com a esposa, medo de sentar, de expor. Medo da vida, medo da igreja, medo de aceitar Jesus. Tem gente que tem medo. Ai, eu vou ter que parar de beber, né? Eu vou ter que parar de beber. Meu Deus, é muito mais do que isso, Jesus. Eu vou aceitar Jesus, e como é que eu vou fazer agora? Tem medo de encarar a vida. É preciso ter coragem. Josué reconhece a sua fraqueza. Senhor, quem conduzia esse povo era Moisés. Josué, eu no lugar de Josué, eu falaria a mesma coisa com Deus. Era Moisés. Gente, sabe quem é Moisés na Bíblia? Moisés representa a lei do Senhor. Quando Jesus sobe ao monte que ele transfigura, quem aparece do lado dele? Moisés, Elias, a lei e os profetas. Sabe o que Moisés representa na Bíblia? Jesus é comparado com Moisés na Bíblia. Superior a Moisés, mas comparado por quê? Porque é um legislador que trouxe leis da mesma forma que Moisés fez. Então Josué olha para aquela cena e fala assim, eu que vou conduzir esse povo? Ele reconhece a sua fraqueza, mas por uma ordem de Deus, ele segue em frente. Deus diz para Josué, olha, não tenha medo, seja corajoso e forte, porque é eu que estou te enviando, é eu que estou mandando, é sobre a minha palavra que você está indo. A gente precisa ter coragem para saber, a gente precisa saber que quem nos envia é maior do que nós. Quem nos chamou é maior do que nós. Quem nos chama para uma vida com Ele é maior do que nós. Eu sigo o meu chamado, não é pelas minhas convicções do que eu acho que eu consigo fazer ou que eu não consigo fazer, é porque quem me chamou é maior do que eu. Isso é quando você vai no supermercado, numa mercearia, naqueles interior, não sei se você já morou no interior, tinha mercearia que o seu pai tinha uma conta. Ô irmão, é meu pai que está mandando. Oxê, tem uma mercearia lá de Santo Antônio, é a mercearia de Jacó, chama Jacó, olha, até o nome é bênção. Jacó. Chegava no Jacó, e a mercearia tem no mesmo lugar até hoje. Robin conhece o moço lá, Jacó. O pai falava assim comigo, Elvin, vai lá no Jacó, pega 10 pão de doce, 10 pão de sal. Olha, meu pai, chá comigo. Psst, pai está pedindo 10 pão de sal, 10 pão de doce, faz favor. Oxê, quem está mandando é pai, moço. Quem está mandando é maior do que eu. Eu era criança de 4, 5 anos de idade. Quem estava mandando pegar as coisas lá era maior do que eu. Jacó olhava para mim e falava assim, por você não, mas pelo seu pai que está mandando, eu vou mandar o pão para você. Né? É isso que é a vida da gente. É isso que é a vida da gente. Não tenha medo de caminhar com Cristo. Não tenha medo de aceitar o seu chamado em Cristo Jesus. Não tenha medo, porque quem está chamando é maior que você.
Deus não está querendo saber seus recursos, sua capacidade, o tanto que você é limitado, o tanto que você não é limitado. Quem está chamando é Ele. Quem está chamando é Ele. Controlar o medo. Você acha que Davi, naquele momento, ele estava diante de Golias, ele não teve medo? Naquele momento, existia a ausência do medo? Naquele momento? Não. É que ele tinha consciência que Golias estava enfrentando o exército do Deus vivo. Não por ele. A conta que Davi fez na cabeça dele não era a sua habilidade com a funda, não era porque ele já protegia as ovelhas do pai, não. O cálculo dele foi o seguinte: como pode um filisteu afrontar o exército do Deus vivo? Está errado. Filisteu, o exército do Deus vivo. Não pode dar errado, não tem importância se eu tenho 1,65 m, sou ruivo, sou um menino bonito, não sou treinado, não tem nem armadura para mim, não importa. O que importa é aqui, ó, o exército de Deus vivo e Golias. Os filisteus estão aqui. Para ter vitória, irmão, é preciso enfrentar. É preciso enfrentar os gigantes, enfrentar o medo, enfrentar a timidez. Muitos de nós, às vezes, tem vergonha de anunciar o evangelho onde a gente vai, no emprego da gente, na roda de amigos da gente, nos lugares. A gente conhece uma pessoa, a gente fica acanhado, a gente fica pensando, é o momento, não é o momento, o que eu vou falar? E se ele vier com argumentos de se Deus existe, se Deus não existe, o que eu vou fazer? Não tenha medo, encare, não tenha medo. É um trabalho que muitas das vezes a gente tem medo de encarar. A gente fala assim: Senhor, não, eu não vou trabalhar naquele lugar porque eu tenho medo. Irmão, eu tinha medo de moto, que você não tem ideia. Eu tinha um medo de andar de moto que vocês não tinham ideia. Eu andei 5 anos de moto, para a honra e glória do Senhor, nunca nem raspei o cotovelo no chão, nada. Mas eu tinha um medo. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, eles me colocaram para trabalhar em Caeté. Ô irmão, Caeté, você sai daqui 8 horas da manhã, você chega lá quase 11 horas da manhã, pega a BR-381, carreta passando, e aquela confusão danada. E eu, Jesus, não, Senhor, não. Mas eu precisava enfrentar o medo, eu precisava enfrentar aquela situação. Eu vejo jovens, eu vejo homens nos dias de hoje, tem medo. Às vezes tem oportunidade de empreender, de fazer alguma coisa, de investir em algo. Não, mas eu tenho medo. E se faltar? E se não faltar, irmão? E se der certo o que Deus está querendo que você faça? Você empreenda, você tem um negócio seu, você invista, você faça alguma coisa. Tem hora na vida, irmão, que a gente precisa ter coragem. Em setembro de 2022, cheguei na sala do meu chefe e falei assim: bom dia. Tem como você me mandar embora? Só para me ajudar aqui, fazer um favor? Só mandou embora mesmo. Que isso, Celso? Vou seguir minha vida. Para quê? Pensei comigo, não vou explicar que você não vai entender. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, cuidar da minha igreja, cuidar dos meus pais. Tem como você me mandar embora? Tem. Ô irmão, pensa quantos dias demorou para mim ter essa coragem de chegar lá nele. Saí da empresa na última sexta-feira. Saí da empresa. Tem que ter coragem, irmão, para enfrentar. Falei com uma pessoa essa semana, e ficava assim para mim: mas como é que você vai fazer? Ué, vou fazer, vou trabalhar, ser pastor? Mas a Bíblia fala que você tem que trabalhar. Falei: bebê, eu vou ter que... Não faz eu te explicar, não. Não faz te explicar, não. Falei: não, eu vou trabalhar. A Bíblia fala que pastoreio é trabalho. E o salário é duplos honorários, hein? Não é pouco, não. Aí falou: mas a igreja não tem condição. Falei: ainda. Não tem condição ainda. Eu preciso caminhar em fé. Eu preciso dar o passo para depois vir o chão. Eu vou sentar com Jesus e falar assim: manda o dinheiro. Aí eu vou, Senhor. Na hora que o dinheiro vir, na hora que cair o dinheiro, eu vou. Não sei um dinheiro, não. Aí, se faltar o leite para os meus meninos. Tem leite para os meninos, não estou nem aí. Nós assaltamos, nós explode caixa eletrônico. Nós faz qualquer trem. Nós vira político, estou brincando. Aí também não, né? Mas é preciso ter coragem. Um atleta,
O segundo comparativo que Paulo fala, do atleta. Se não competir de acordo com as regras. Texto que a gente leu. Fala que o atleta tem que competir de acordo com as regras. Tem que ter renúncia, tem que sofrimento e luta tá no pacote. É preciso ter coragem, mas é preciso ser de acordo com as regras. O melhor caminho de bênção, que tem que não falha com o Senhor, é obediência. O que é regras? É obedecer algo, uma lei, um desígnio. Caminho de bênção é obedecer ao Senhor. É isso que Salmo 1 diz. Bem-aventurado o homem que ama o Senhor, que obedece ao Senhor, que medita na sua palavra dia e noite, será como árvore plantada à beira de ribeiro, dará frutos no seu tempo certo. É quem obedece ao Senhor. Jesus obedeceu. É legal, eu adoro usar os exemplos de Jesus. Jesus renunciou, Jesus sofreu e Jesus teve coragem. Sim ou não? Jesus renunciou, Jesus sofreu na cruz. Evangelho de Lucas, se eu não me engano, capítulo 24, diz assim, olha, era necessário que o Filho do Homem padecesse para que entrasse na glória. Jesus, para entrar na glória, ele sofreu morte e morte de cruz. E ele teve coragem, sim ou não? Quando o povo estava fazendo da casa do pai dele, do templo, um lugar de comércio, o que Jesus fez? Jesus chegou lá e deu paz do Senhor para a galera? Coitado de vocês. Jesus obedeceu. O escritor de Hebreus diz assim, ó, embora sendo filho, isso é Jesus, tá, gente? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus é a fonte de salvação para todos aqueles que lhe obedecem, porque ele aprendeu, ele sendo homem, ele aprendeu a ser obediente pelaquilo que sofreu. Jesus passou pelo caminho de obediência. Mas Jesus não era Deus? Sim, mas ao ele descer na nossa condição, ele teve que estar sujeito à lei de Deus, e ele a obedeceu. Tudo, gente, tudo, o cosmo, tudo que está abaixo de Deus tem que obedecer. Jesus e Deus são mesma coisa, são Deus, mas Jesus sendo homem, ele teve que obedecer. Precisamos obedecer à lei de Deus. Jesus foi obediente, como diz Paulo em Filipenses, até a morte e morte de cruz. Obediência é algo que não se fala nas igrejas mais, porque soa como legalismo. Nós vivemos um tempo de graça, tínhamos que obedecer à lei de Moisés. Mas quem diz que não estamos sem lei nos dias de hoje? Jesus disse para os discípulos, olha, eis que vos dou um novo mandamento, lei. Paulo diz assim, olha, não estando sem lei mais, mas sob a lei de Cristo, 1 Coríntios 5. Jesus nos ensinou, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos o mundo como eu vos amei. Lei. Jesus deixou leis para nós, há leis para o povo dele servir. Se ele é o rei, nós somos súditos. Nesse reino existem leis. Só que a diferença que nós vivemos hoje para o Velho Testamento é que até para obedecer à lei, o Senhor nos dá graça, que é o que o texto de Tito 2,11 diz, que por ela conseguimos obedecer, pela graça de Deus. Pela graça de Deus temos força para obedecer à lei, amai uns aos outros. Como você consegue isso? Por você mesmo? Por você o quê, moço? Por você mesmo, você não aguenta nem olhar para a cara de ninguém, você fica o dia todo enfurnado dentro de casa. Você não atende nem telefone. Se não for pela graça de Deus, nem telefone você atende. Meu pai, quando ele está enfesado, nem telefone fixo ele atende. O telefone toca o dia inteiro. Mãe de tarde atende. Mãe, não tinha ninguém em casa, seu pai estava aqui. Do lado do telefone não atende. Enfesa e não atende, não gosta. O meu irmão, sem a graça de Deus, não tem como obedecer a Deus. Não tem como obedecer aos mandamentos. E se quisermos ter vitória na nossa vida, precisamos fazer como um atleta, seguir as regras. Se um atleta quiser ganhar o campeonato, existem regras. Existem regras para o futebol. Não tem como você ganhar um campeonato fazendo um gol de mão. A França foi para a Copa do Mundo uma vez com um gol de mão.
Mas na época não tinha VAR, hoje tem. Mas não tem como você fazer, e foi campeão ainda, né? Oh, meu Deus. E foi campeão. Eu estou tentando lembrar o nome do jogador que empurrou a bola com a mão assim. Maradona já fez gol de mão. Mas de via de regra, não tem como você disputar algo, você querer uma vitória sobre algo, se você não seguir as regras. É necessário regras. É regras no reino de Deus. Há leis para o reino de Deus. Há leis para a comunhão, para a igreja, para servir a igreja, para estar em comunhão. Para estar em comunhão, existe coisas a se obedecer. Jesus aprendeu. Obediência não é legalismo. Existe um texto em Gênesis 26 que eu amo. Eu amo esse texto. Esse texto diz que Isaac, em um tempo, morando na região dos filisteus, houve uma grande seca naquela região. Houve grande seca. E naquela época, o recurso hídrico representava vida. Tudo era na base do plantio, o gado, os animais, tudo precisava de água. Acabou a água, irmão, acabou tudo. Pode ir embora. E o Egito, geralmente, era um lugar onde tinha o rio Nilo. E esse rio Nilo não secava facilmente. Então, na hora que houve esse tempo de seca, o que Isaac pensou? Falou assim, vou pegar meu gado, tudo que eu tenho, meus animais, e vou para o Egito. Quando ele decidiu ir para o Egito, Deus falou com ele, falou, olha, não vá, fique aqui no Egito, fique aqui, na terra que você está, porque seu pai, e Deus dá um lembrete para ele, Deus fala assim, olha, seu pai me obedeceu a vida inteira e foi um homem próspero, tudo foi bem na vida dele, porque ele obedeceu, o pai dele é Abraão, então eu vou te dar um conselho, como seu pai me obedeceu, obedeça você também. E a Bíblia fala que Isaac não foi mais para aquele lugar. E toda a região passou por fome, passou por seca, passou por muitas coisas, mas Isaac prosperava. Isaac prosperava porque ele tinha obedecido à voz de Deus. Em meio à crise, olha o que a obediência traz, irmão. Olha o que a obediência traz, em meio à crise, em meio ao caos, em meio a um colapso financeiro. Se Isaac não tinha água, não tinha recurso para cuidar do seu gado, da sua plantação, dos seus animais, consequentemente, os seus vizinhos também não. E, consequentemente, toda a região. Então, era uma fome generalizada, era um caos generalizado. Está entendendo? Imagina você receber uma ordem de Deus assim, olha, o governo não está indo muito bem, os sinais que o governo está mostrando economicamente não são legais, a inflação tem subido, o combustível subiu, a perspectiva não é boa, empresas estão fechando. Esse é o cenário nosso em 2023, se você não assiste só Jornal Nacional, se você tem outro veículo de comunicação que você vê, você vai perceber, empresas fechando, a economia encolhendo. Você vê empresas como Belgo Mineira que desde quando eu mudei para Minas Gerais, para essa região aqui, essa Belgo Mineira existe, essa Belgo Mineira está fechando daqui uns dias, essa empresa vai deixar de existir. Então, Americanas entrando em recuperação judicial. Então pensa, o cenário não é aquela coisa assim tão perfeita e maravilhosa. Deus fala assim com você, sai do seu emprego. Mas Deus, eu tenho 2 filhos, eu tenho esposa, tenho cachorro, tenho papagaio. Sai do seu emprego. Mas eu prefiro obedecer a Deus do que ficar olhando para o cenário lá fora. Então, muitas das vezes, a gente precisa, para a gente receber a bênção de Deus, ter a bênção de Deus, é como um atleta, seguir as regras. O que muitos casais erram é na hora de seguir as regras. As mulheres, na hora que falam com as mulheres, sujeite-se ao seu marido, ore por ele. Não! Aí não dá certo. Mas, cara, ama sua esposa, moço. Cuida dessa mulher. Ah, mas ela não merece, ela não faz isso. Ame a sua esposa, rapaz. A Bíblia manda você amar. O caminho certo para um casal feliz é você amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ama a sua esposa, incondicionalmente. Ela não é a melhor esposa, a esposa perfeita, não? Lógico que não, nenhuma é. Mas ame sua esposa, trate ela com honra. Como o vaso mais frágil da casa, trate ela com honra, é o caminho, obedeça, não quero saber se você concorda. É isso que atrapalha nas pessoas, que hoje todo mundo sabe de tudo, já reparou? Hoje todo mundo é dono de... Gente, hoje, não que eu olhei no Instagram, o especialista fulano de tal, esse dia os meninos mandou no grupo de juventude da igreja, que juventude,
fase adulta só é considerado com quantos anos, Aline? Cadê a Aline? Aline. 25, né? É porque os especialistas disseram que é só com 25 anos. Não, mas que o especialista manda... Eu ouvi uns conselhos que para o casamento ficar bem, a gente precisa fazer uma viagem, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa de um pet, a gente precisa disso. Você precisa de obedecer a Deus, só. Para prosperar financeiramente, você precisa de obedecer a Deus, só. Deus precisa enxergar no seu